Olá para você que acompanha a Webzone Sport nos acréscimos. Eu sou Eduardo Oliveira e o Edu Pergunta desta quarta-feira traz um convidado especial. Semana passada eu puxei o Ernesto, hoje eu puxo o Adriano para falar sobre o Mundial de Clubes. Adriano, primeira pergunta assim, que eu vou falar. Você gosta desse formato do Mundial de Clubes, que teve a final no último sábado, né, com a vitória do Chelsea? Ou você daria uma ideia diferente para a FIFA? Esse é o tema do Edu Pergunta desta semana. Muito obrigado, viu, Adriano, pela sua atenção. Ô Edu, o prazer é todo meu estar participando e tirando dúvidas aí do Edu Pergunta. Eu acho que é interessante esse formato, uma vez que você acaba premiando aquelas pessoas ou aqueles times que são os campeões continentais. Então, acho que nesse ponto é interessante esse formato. Eu não sei se em termos de qualidade, acho que cada ano que passa, e a gente teve a oportunidade nesse confronto do Palmeiras com o Chelsea de ver adversários mais fortes. Aí você pode questionar, mas o jogo do Al Hilal contra o Al Ahly deu uma goleada, tivemos outras goleadas nos confrontos. Mas mesmo assim, eu acho que foi muito mais uma consequência dos resultados do que propriamente por falta de qualidade técnica das equipes. O que eu acho que tem muita diferença hoje são dos times europeus na comparação com as demais equipes. E aí inclui os próprios times sul-americanos. Mas eu acho que o formato atual, ele pode não trazer as melhores equipes do mundo, como seria a ideia de um Mundial de Clubes, mas ele acaba atingindo o que é possível fazer para agregar campeões de continentes. Nessa linha que você falou, se a gente tivesse claro que o investimento no Brasil é diferente por causa da moeda com relação à Europa, mas os clubes do Brasil não poderiam, principalmente o Brasil, que tem chegado mais nas competições, ou às vezes o River, um Boca, é sempre o Brasil e a Argentina que vai tentar disputar o título lá. É difícil ver outro país. Mas você vê que pode ter um investimento melhor, eles melhorarem para competir, pelo menos, com esses times da Europa, em comparação com o que vem acontecendo nos últimos anos, neste formato mundial, é a primeira parte da nossa entrevista? Eu acho que depende da estratégia. Eu acho que o Palmeiras fez uma estratégia de jogo. Acho que financeiramente não, viu, Edu? Acho que é muito difícil financeiramente algum time da América do Sul conseguir competir. E vou além, eu acho muito difícil algum time que não seja brasileiro conseguir competir. Né? A gente viu outras equipes que lá chegaram, o River até chegou com um bom futebol na América do Sul, mas em termos de investimento, ainda o futebol brasileiro investe muito mais. Então, é o que poderia competir. Por exemplo, um Flamengo, um Atlético Mineiro, poderia entrar para competir dificilmente para ganhar, mas teriam times mais qualificados para esse tipo de disputa. O que eu acho complicado é que, se você não tiver uma estratégia de jogo contra uma equipe que é mais forte, dificilmente você vai conseguir derrotar essa equipe, até porque é jogo único. E o Palmeiras, ele sofreu isso, na minha opinião, nesse último Mundial, porque quando teve a oportunidade de ganhar o jogo, não converteu, não fez o gol. E aí, em função disso, o Palmeiras encontrou dificuldades, e eu até acho que foi muito bem, porque buscou o resultado, né? Ou seja, de empate, depois acabou por um lance do VAR, que é discutível. Eu acho que foi pênalti por critérios, mas não sei se eu marcaria um pênalti se não tivesse esse tipo de critério no VAR. Eu acho que é um pênalti discutível, essa bola que bate na mão do Luan. Mas, enfim, não dá para dizer que o VAR errou dentro do que tem sido discutido os critérios do futebol. Aí, se a gente for relembrar o Flamengo fez um bom jogo contra o Liverpool, mas eu não acho que... Eu acho que em nenhum momento o Flamengo colocou o Liverpool em risco, por exemplo, naquele confronto. Acho que o Liverpool dominou o jogo. Ele só não teve a intensidade que daria como dá na Premier League. Quando precisou, deu a intensidade e ganhou o jogo. Dos times sul-americanos que eu vejo, eu só lembro do Corinthians, que enfrentou um Chelsea que não era muito forte e que teve uma estratégia e achou o gol e foi campeão, e o Internacional contra o Barcelona, que o Internacional era muito inferior à equipe do Barcelona, do Ronaldinho, não tinha o Eto'o, que estava machucado, jogou o Gudjohnsen, e aí você tem uma diferença significativa, mas era o time que tinha o Ronaldinho. O Abel encaixou uma marcação no principal jogador, que não deixou ele jogar, não deixou ele ganhar na velocidade pelo lado do campo e nem mesmo criar pelo meio. E nisso o Abel apostou numa bola, que seria um contra-ataque, um gol de falta, e o Inter foi feliz.
Eu acho que essa é a situação, viu, Edu? Acho que hoje, atualmente, eu só consigo ver os times brasileiros, sul-americanos, conseguirem um Mundial de Clubes se tiver uma estratégia muito bem montada. O único Mundial, não sei se é discutível, né? Pelo menos é a minha opinião, o único Mundial que a gente teve equipes brasileiras do mesmo nível ou superiores às equipes da Europa foi aquele Mundial que o Corinthians venceu, em que teve a final o Corinthians e Vasco. Se você pegar os times de Corinthians e os times de Vasco da Gama e comparar com o Real Madrid, que disputou o United, os dois times são melhores, tanto o Corinthians quanto o Vasco. E voltando um pouco para os times que venceram, o Inter com a sua estratégia, o Corinthians com a sua estratégia, o Flamengo teve a sua estratégia, foi derrotado, como você falou, quando o Liverpool acelerou um pouco o jogo, fez o gol e até foi prorrogação, como aconteceu com o Palmeiras, né? O Palmeiras poderia ter levado para os pênaltis, poderia ter sido campeão. Mas nessa estratégia do jogo único, você é a favor? Você mudaria? Você vê que essa ideia da FIFA fazer um campeonato com mais clubes e tendo mais europeus, a gente vai ficar longe de ganhar um título ou a gente vai ter que mudar essa estratégia também para tentar bater de igual para igual com eles? Acho que não. Eu acho que é semelhante. Por que é semelhante? Porque provavelmente se você for fazer o que eu acho que vai ser difícil é conseguir data para conseguir encaixar um Mundial de Clubes, uma Copa do Mundo de Clubes com tantos times, com tantos campeonatos e com uma competição interessante que pode se tornar. Até acho que a competição pode ser muito interessante. Primeiro, você vai ter que criar critérios. Quais serão os critérios? Dos últimos campeões para fazer esse Mundial? Se você for fazer anual, vai fazer o quê? Vai pegar o campeão da Champions, o vice, o terceiro e o quarto, vai pegar os mesmos da Libertadores, vai fazer isso com as outras equipes do continente? Qual é o critério que você vai escolher? Ou vai fazer o seguinte, vai ter o campeão do ano, sei lá, Palmeiras, da América do Sul, aí vai escolher assim, Boca Juniors, River Plate, Flamengo e Corinthians. Vai escolher a esmo, assim, como se fosse Supercopa do Brasil feminina, assim, escolhe qualquer time aí, vamos fazer um equilíbrio. Eu acho que começa com a questão do critério. Mas em termos de disputa, se a gente pensar na Copa do Mundo de seleções, é óbvio que as equipes mais qualificadas, a tendência é que essas equipes cheguem à final, conquistem. Não vai mudar muito o que é o formato do jogo de hoje. A única coisa que vai mudar é o seguinte: você pode ser que tenha uma chave de grupos, aí você vai para oitavas, quartas, semifinal. Não muda muito. Acho que o formato altera em função do número de times, mas não muda depois do decorrer da disputa. Se fosse o Adriano lá para bater o martelo lá na FIFA, faria o campeonato e quantos times ele colocaria? Essa é a primeira pergunta, depois a gente vai para outro tema. Essa é difícil, hein? Acho que 24 é demais para uma competição como essa. Porque daí você vai tentar equilibrar, ou você vai pegar muitos da Europa e muitos da América do Sul, e aí você vai ignorar solenemente as outras equipes, com uma ou duas equipes. De repente, o que dá para fazer? Se eu fosse assinar o papel, de repente faz de 4 em 4 anos, ou se for anual, eu não vejo data para isso. Você pega o campeão da Libertadores, o campeão da Champions, campeão e vice, vamos colocar assim, campeão brasileiro, campeão argentino, campeão da Premier League, campeão do espanhol, campeão alemão, ou seja, pega os campeonatos nacionais, os campeões nacionais de alguns países, escolhe quais seriam esses países, e os campeões continentais. E aí faria uma competição, incluindo aí o campeão da Ásia, o campeão da CONCACAF, de repente campeão e vice da CONCACAF, da Oceania e o time da casa, como sempre tem. Eu acho muito discutível o time da casa, porque é um critério que, tirando o Corinthians, que a gente citou, que era campeão brasileiro e tinha um time forte, se você for pegar as outras equipes, o Kashima Antlers, que chegou à final, né? Teve o torneio e tinha uma boa equipe, o time do Kashima Antlers, até que chegou à final de Mundial. Mas, no mais, do Catar, você não tem um time forte. O Al Jazeera não é uma equipe forte para buscar um Mundial. Imagina, Al Jazeera campeão sobre Chelsea. Não dá. Então, eu acho
se fosse pensar, pegaria exatamente isso. E eu não digo nem Sul-Americana, viu? De repente eles poderiam pegar Sul-Americana, mas Sul-Americana é segunda divisão de Libertadores, assim como por mais que a Europa League seja segunda divisão, mas o time da Europa League campeão é muito melhor do que o time da Sul-Americana. Mas se você fizesse nesse formato que eu falei, campeão e vice de Libertadores, campeão e vice de Liga dos Campeões, aí já teríamos 4 equipes. Aí pegaria o campeão brasileiro, o campeão argentino, 6 equipes. Aí colocaria campeão espanhol, alemão, italiano, inglês e que mais aí? Me ajuda? Enfim, eu formaria no máximo de 12 a 16 equipes, tá? Em resumo. Eu também pensaria assim, nessa maneira sua de... A ideia, eu acho que a ideia é interessante, no máximo ali uns 16 pelo calendário, você faz 4 grupos. Mas se fosse para ter um campeonato assim para falar... Porque a gente tem que pensar de uma maneira, não sei se você vai concordar, que foca mais na América e na Europa, né? Os outros continentes... Não é nem o poder econômico, né? Porque o poder econômico até está fora da Europa e da América, mas é o poder de competitividade. E exatamente para onde esses países, ou seja, esses torneios são levados, são para países que têm um consumo muito grande do esporte, um consumo muito grande de futebol, tem muito dinheiro para investir, tem muitas empresas que são vinculadas a esses países, só que você tem uma dificuldade de fazer um torneio competitivo, porque paga muito para jogadores ruins, porque ninguém quer ir para lá para jogar um torneio. E no fundo, as pessoas vão querer ver o Chelsea, o Bayern, o Barcelona, o Real Madrid, Boca, River, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro, Grêmio, Internacional, sei lá. Mas são equipes que no mundo são discutidas de alguma forma. Quando você vai botar o Al Jazeera, ninguém... Se você for pegar a Folha, e você é muito mais bem informado do que eu nesse ponto, se você for pegar a folha do Al Jazeera e do Al Hilal, por exemplo, que tivemos aí, o Al Ahly, é praticamente igual a folha do Palmeiras, em termos financeiros, se você for comparar. Só que daí você vai pegar, são todos jogadores medianos. Michael, que foi agora para o Al Hilal, do Flamengo, ele não é um excepcional jogador, ele não é jogador de seleção brasileira. E ele foi ganhando uma Babilônia. Qual é o jogador no nível que vai ganhar o Michael, que no Brasil, de seleção brasileira que ia para lá, só em final de carreira? Você tem ali, tem alguns movimentos, tá? Tem o Paulinho, mas o Paulinho foi literalmente para ganhar dinheiro. Depois ele ainda volta para o Barcelona, vê que ele já não tem mais competitividade e vai para a China de novo ganhar dinheiro. Então é muito difícil, a não ser que você desista da carreira, que foi o caso, por exemplo, do Oscar, que é um jogador com potencial, um jogador de Copa do Mundo, mas entendeu que de repente não seria um jogador mais tão competitivo, tão forte, e optou jogar num país em que ele vai ganhar dinheiro, mas mesmo assim dificilmente os grandes nomes vão quando estão no auge. Nesse formato de 4 em 4 anos, você voltaria com essa ideia que está em conversa entre a Conmebol e também a UEFA, de voltar aquele confronto que tinha a Copa Intercontinental, né? Que antigamente era o Mundial de Clubes, até ter esse formato que a FIFA organiza. Você voltaria um jogo só, um jogo na casa de um do outro? Você pensaria em mercados diferentes? Como é que você pensaria em organizar essa estrutura? E você acha que é interessante voltar, né, também? Se fala Intercontinental porque tem muito time que não ganhou, e aí ou ganhou o Mundial, ou disputou o Mundial, tenta minimizar quem ganhou o Intercontinental, sabe? É Mundial de clubes. Não, eu não estou menosprezando, não. Não, falando... entendi. Porque antigamente... Mas eu estou aproveitando para explicar o que eu acho com relação... Claro que envolve muito o meu time, que foi campeão, né, em 83, mas é que eu acho que assim, a gente tem algumas situações que se tenta forçar a amizade e a barra em algumas situações. É o Palmeiras tentando forçar a amizade com 1951, caracterizar um torneio como o Mundial de Clubes, que naquela ideia não se tinha. O próprio Intercontinental, ele se torna um Mundial de Clubes porque a FIFA não quer organizar nenhum tipo de torneio, e aí você pega os melhores dos continentes, cria um jogo num local híbrido,
Isso já nos anos 80, né? Porque antes era ida e volta os jogos que tinham nesse formato. É um Mundial de Clubes. Ah, mas não tem. Ah, jogou Chelsea e Palmeiras, vou pegar de novo o exemplo. Ah, mas não tinha lá o Barcelona, tinha o Real Madrid, como é que vai chamar isso de Mundial de Clubes? A ideia é de se fazer um jogo e ver quem é melhor. É o continente americano ou o continente europeu, que eram os principais continentes. Eu só acho que nessa discussão a gente vai chegar a um ponto de que a MLS vai querer reivindicar um espaço nessa disputa. Ainda é um mercado que tem muito dinheiro, mas é um mercado que não se consolidou como respeitável em termos de competitividade. É atraente, você mora num país organizado, você tem um torneio que é bem organizado, mas ainda em termos de resultado esportivo está muito parecido com a Arábia, de você ir com jogadores veteranos ou jogadores intermediários para disputar uma liga. Ou seja, que por enquanto é para chamar a atenção, mas eu acho que, né, pela organização como os americanos são, essa liga pode crescer muito. Mas não, sem fugir da tua pergunta, se for a ideia de se construir um grande mundial de clubes a cada 4 anos, o que eu acho um absurdo você fazer por ano, porque muito time não tem data, mas a cada 4 anos, se você faz um grande mundial de clubes, que eu também acho difícil pelos critérios, mas vamos lá. Você poderia fazer esse jogo único. Não tem a Copa Suruga, tem a Copa não sei o quê, tudo uma forma de você, Supercopa disso, Supercopa daquilo. É um jogo só. Mobiliza uma viagem? Mobiliza. Mas a rentabilidade que esses clubes têm, a visibilidade que têm, acho que vale por um jogo. O problema de você ter um torneio é que daí o que é rentável por um jogo não vai ser rentável por um mês. Assim, vai ganhar dinheiro? Vai. Mas não vai ser rentável porque você vai acabar atrapalhando o que é o fluxo normal de grana desses clubes, né? E de competitividade que esses clubes têm pela frente. Você falou da MLS, tem essa questão, né? Até esse jogo que vai acontecer domingo, da Supercopa, foi cogitado sem Los Angeles na metade do ano. Aí, assim, não está muito no assunto, mas eu vou te fazer uma pergunta. Década de 80, 90, os times brasileiros faziam muita excursão pela Europa, principalmente, ou outros continentes. Você não acha que, por exemplo, a gente é difícil para tentar organizar o calendário no Brasil? A gente tem uma dificuldade tremenda. Mas quando os times da Europa estão fazendo uma pré-temporada, você não acha que o brasileiro podia dar uma parada? E aí, pô, tipo, os campeonatos estaduais nesse momento, aí você põe um time reserva, ali você começa o calendário a partir de fevereiro, e aí você disputa isso. Você também vai ter competitividade com os europeus. Não sei o que você pensa. Os mais jovens não vão lembrar, mas o que acontecia? Era invertido, né? Não sei se você se lembra. Era campeonato nacional e o campeonato estadual no fim de ano. Ou seja, a primeira temporada era o campeonato nacional e o campeonato... Isso, nós estamos falando da década de 80, né? Ou seja, muitas vezes o campeonato nacional passava de um ano para o outro, né? Mas normalmente ele começava ali no início do ano e no fim do ano que você tinha o campeonato estadual. E aí era nesse período, quando você tinha o campeonato estadual, que as equipes muitas vezes viajavam para fazer as excursões. Eu acho que era interessante a excursão, mas eu não vejo hoje viável, por mais que os clubes queiram fazer, e por mais que fosse interessante pelo intercâmbio, eu não vejo hoje viável dentro do calendário, por todas as responsabilidades e até mesmo por uma questão de sobrevivência dessas grandes equipes, de você fazer uma excursão como tem hoje em dia. Mudar os torneios os estaduais para que os clubes possam viajar. Eu acho que a única alternativa que seria, e também não sei se seria legal, porque é mudar uma cultura que o brasileiro já tem de muitos anos, é você mudar o calendário. E aí você espelhar o seu calendário com o calendário europeu. Você faz esse espelho do calendário brasileiro com o europeu, ao invés de ser calendário de ano cheio, calendário de temporadas, né, de virada. Porque daí você vai ter a pré-temporada no mesmo período que os times da Europa e vão ter aqueles torneios na China, nas Arábias, no Catar, seja lá onde for, e os times brasileiros vão ser chamados. Porque o brasileiro consome muito, o sul-americano consome muito futebol.
E é interessante para esses mercados que têm empresas fortíssimas entrar nesse outro mercado do business, não só do futebol, mas que o futebol traz também. Então, poderia ser, acho que a única forma de você conseguir equacionar. Hoje, eu não consigo mais ver a viabilidade de uma equipe se programar para fazer uma excursão, jogar um Ramon de Carranza, seja lá o torneio que for, dentro do que é o formato. A gente começou, Edu, se a gente lembrar, campeonato estadual no dia 15 de janeiro. De lá para cá, quase todos os estaduais estão tendo jogo quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo, para conseguir completar o calendário. Aí você já tem, e a gente está chegando no mês de março. Ou seja, quem está vendo esse vídeo agora, nós estamos falando na metade do mês de fevereiro de 2022. E a gente está ingressando já para o mês de março. No mês de março ele vai concluir os estaduais, já nesse aperto, nesse atropelo, e já vai começar o campeonato nacional. Em meio ao campeonato nacional, metade das equipes disputam algum torneio intercontinental, algum torneio continental, no caso, né? Ou seja, ou a Sul-Americana ou a Copa Libertadores da América. Metade dessas equipes. Se você for pegar a Série B e a própria Série A, o restante está disputando Copa do Brasil, se não tiver sido eliminado em março. Onde é que você vai encaixar? Tendo uma Copa do Mundo, que não é em junho, se fosse em junho, você também já iria estrangular, ia ter uma parada e depois ia retornar. A Copa do Mundo é no final do ano. Você vai ter que concluir todo esse calendário até novembro, tendo ainda jogos eliminatórios, seleção brasileira com amistosos e o calendário precisa ser cumprido. Os clubes precisam pagar suas contas. Faz como? Tem como. Resumindo, a questão do Mundial é muito mais amplo do que apenas a FIFA querer colocar de 4 em 4 anos, porque no Brasil é uma questão... Eu te digo o seguinte, eu quero tanta coisa dessa vida e eu acho que você também quer tanta coisa dessa vida. Mas das coisas que a gente quer, nem todas são possíveis, porque não dependem só da gente, do nosso querer. Sim, sim. Depende de uma série de circunstâncias. Não é diferente essa Copa do Mundo. Não basta a FIFA querer a Copa do Mundo. Você precisa criar uma circunstância para que isso seja interessante, né? Por exemplo, não seria interessante hoje em dia, e eu penso nisso seriamente pela questão também de business, do campeão da América do Sul, ou se criar uma liga, a América do Sul e a América do Norte, mesmo que não seja uma Libertadores da América, mesmo que não seja CONCACAF, mesmo que trabalhe, de você criar um torneio, de repente, em que você tem ali o campeão e o vice da Conmebol, campeão e vice da CONCACAF, e fazer um torneio ali melhor de 3 ali, quem for melhor, sei lá, criar um torneio, não seria interessante? Eu acho que seria, só que você vai criar como? Então, você tem várias possibilidades de trazer bons produtos, novos produtos, só que se você não tiver um pensamento universal, você não vai conseguir organizar, de você ter um calendário mais reduzido para os outros torneios. A CBF não vai querer perder dinheiro do seu torneio. Aí eu te pergunto, é justo 38 rodadas do Campeonato Brasileiro? Sim, você tem jogos de ida e volta. Mas para você querer fazer uma competição internacional, você teria que reduzir isso para um turno só, sabe? E aí, vão querer um turno só? Com 20 jogos, 19 jogos? Não, né? E aí, tem muita grana envolvida, né? No término de 19 jogos, você... foi o campeão, que maravilha, não sei o quê. Porque até pode ter, mas aí vai ter o Edu, presidente do seu time, lá e vai dizer, mas desses 19 jogos aí, eu joguei só 8 em casa, joguei 9 fora. Vai fazer como? Tá entendendo? Sabe? E ainda fiz o cálculo errado, porque seria assim, são 10 no caso, são 10 jogos e 9. Então você teria o quê? 10 jogos em casa, 10 fora e 9 em... E aí? Quem é que vai? O Edu vai dizer, não tem problema. Não tem problema. Como eu moro em Brasília, tem avião para tudo quanto é lugar, tem voo direto para todo lugar, ou quem mora em São Paulo. Dá tranquilo. Eu faço 10 jogos fora e faço 9. Não. Vai ser o primeiro a berrar. Vai ser
O Edu que está em São Paulo, que está em Brasília. Então é muito difícil, sabe? Né? Você vai diminuir os estaduais. Eu acho e defendo nos nossos programas esportivos, e eu sei que não é esse tema, mas já que a gente falou, eu defendo que o estadual ele tinha que ser um agregado de divisões inferiores, em que você disputa durante o ano inteiro, para que essas equipes tenham fluxo e possam movimentar grana e até mesmo manter os seus funcionários ganhando, porque tem muito atleta que joga até abril e vai ficar desempregado o ano inteiro, e sabe-se lá, vai ter que viver fazendo bico, Uber, pedreiro ou qualquer outra profissão. E aqui eu não estou sendo preconceituoso com profissão nenhuma, só que o cara que tem a sua profissão, que é jogador de futebol, não vai poder cumprir essa profissão. O treinador, porque vai ficar sem trabalho no meio do ano. Então, se você, de repente, faz com que esse time que hoje joga ou é responsável por 3 meses do ano, que ele possa jogar algo que seja rentável, bem organizado, bem estruturado, para não precisar jogar no Rio Grande do Sul e no Amapá. Faz algo centralizado e vai crescendo. Por exemplo, faz um campeonatão gaúcho, para quem é de divisões inferiores, o cara venceu ali, ou está entre os 3, 4 primeiros, vai enfrentar Santa Catarina e vai subindo, vai matando por chaves que sejam próximos para que o cidadão não precise viajar tanto. E aí sim, aí o que poderia acontecer, se quer fazer um campeonato estadual para ter os grandes, faz um campeonato longo estadual que dá vagas para as outras séries, aí esses times que forem campeão paulista, gaúcho, mineiro, seja lá do que for, vão fazer um torneio de verão, que vai ser um torneio de pré-temporada, como a Europa faz, torneios de pré-temporada, com as equipes da Série A, Série B, Série C, agregam com esses times de série inferiores. Essa seria uma alternativa, mas alguém vai querer abrir mão? Tem gente que acha ainda, Edu, que um jogo entre um time do interior de Minas contra Cruzeiro e Atlético vai dar dinheiro. Aí coloca o ingresso a R$ 300, vão 10, 15 pessoas, claro, estou minimizando, mas se o estádio tem capacidade para 10 mil, vão 1.500 pessoas, 2.000 pessoas, não ganha dinheiro, não rendeu nada, e o outro jogo contra o timezinho da cidade ali do lado, vão essas mesmas 1.500 pessoas, a diferença é que ele vai ganhar 3 vezes mais num jogo só, mas isso vai sustentar a temporada? Não sustenta. O calendário brasileiro é um pouco complexo, né? Comparado com essas ideias. Eu gostei da sua ideia que você falou de regionalizar, de pegar, fazer, tipo, pega lá a partir da segunda quinzena de janeiro até meados de fevereiro, você faz ali uma mini pré-temporada também para o pessoal se organizar. Assim. Eu tinha pensado de dar essa folga na metade do ano, que quando os times estariam disputando esse torneio que a FIFA pretende criar, os outros poderiam fazer uma excursão ali entre junho e julho. Essa seria uma ideia, mas o Campeonato Brasileiro também... Mas pega o raciocínio do Campeonato Brasileiro que a gente está falando. O Campeonato Brasileiro começa em maio, normalmente. Esse ano vai começar em abril, por causa que termina em novembro. Na Copa do Mundo, começa em maio. Aí você pega... Se em boa parte do Campeonato Brasileiro você precisa jogar quarta, domingo, para conseguir contemplar esse calendário, com 38 rodadas, Edu, é impossível você dar uma folga de um mês para fazer uma excursão. É impossível. Porque a gente esquece, seria possível? Aí você pode dizer, mas seria possível, sim. Porque muitas vezes acontece, não sei o quê, tem Copa América, tem Copa não sei o quê, tem Copa mas não sei o quê. E aí? Vai fazer como? Se tiver uma competição como essa, você pode fazer esse torneio, mas aí o Sheik vai querer contratar o Liverpool sem o Salah, sem o Alisson, sem o Firmino, vai querer contratar o Paris Saint-Germain sem Neymar, Messi, Mbappé, porque esses caras vão estar jogando pela seleção. Eles não vão estar fazendo pré-temporada nas Arábias para jogar. Os caras vão querer levar o Paris Saint-Germain para ir jogar o Mbappé filho? Não, né? Tá certo. Agradecer ao Adriano aí pelo tempo de conversa, esclarecimento. Edu, pergunta de hoje foi falado sobre o Mundial de Clubes. Na visão do Adriano, é interessante, mas hoje é inviável, né, Adriano, para a gente fechar essa conversa. Exato. É interessante, seria bacana, seria rentável, mas é inviável porque não tem calendário. Tá certo. Agradecer ao Adriano mais uma vez, lembrando que toda segunda-feira o Adriano, o Ernesto, o senhor Luiz,
que fala mal do Brasil, mas não sabe muita coisa do Eu Brasil. fiz uma homenagem ao Sr. Luiz. É o Sr. Luiz, é o Eu tô com a Boca camiseta- Juniors. Ele disse que é torcedor do Boca Juniors, eu estou com a camiseta do Boca Juniors. O Felipe, e sempre a gente tem um convidado. Na semana que vem, na segunda-feira, vocês assistem. Deixa o like, né, Adriano? Compartilhe. Não seja que nem só a Ana, minha esposa, que faz todo o serviço, e o Edu não faz Não nada. faça que nem o Edu, faça como a Ana. Compartilhe, envie o seu vídeo para os amigos no grupo de WhatsApp. É um privilégio, viu, Edu? Sempre que precisar, além dos nossos espaços em conjunto, estamos à disposição. Tá certo. Agradecer ao Adriano, agradecer a você que assistiu, que vai assistir durante a semana. Semana que vem tem mais um convidado especial. E a todos uma excelente semana. Até a próxima.